Fala pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu vi que tem umas pessoas que estão em dificuldade com média, moda e mediana, né? Aí eu resolvi gravar um vídeo para. Eu montei um slide bem simplesinho aqui, somente para ajudar vocês aí que estão com dificuldade de média, moda e mediana. A gente vai ter prova prática, né? Então, para que facilite isso para vocês aqui de uma forma mais simples, não sei se vai ajudar muita coisa, mas não custa tentar, né? Deixa eu só ajeitar aqui certinho na tela para compartilhar com vocês para ficar fácil. Bom, acho que dá para ver aqui, belezinha. Vou verificar se está gravando certinho aqui. Tá show. Bem, eu montei esse slide aqui para ajudar vocês sobre média, moda e mediana, tá? Foi um slide bem rápido, bem simples, só mesmo para exemplificar o que cada um delas quer dizer. Vamos entender rapidinho o que que é o conceito de média, né? A gente tem que entender que a média é a medida que representa o valor central do conjunto de dados. Mas o que quer dizer esse valor central? Você vai somar todos os valores que ele te dá e vai dividir pela quantidade de elementos. Aqui, para ficar mais fácil, eu coloquei da seguinte forma, para que vocês possam ver bem. Bom, a fórmula está aqui, tá? Era para estar aqui em cima aqui, mas não é redigitação. Foi um slide rápido que eu fiz aqui, tá? Então você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que você tem. Por exemplo, se eu tivesse uma média que me desse os valores 5, 7, 8 e 10, tá? Deixa eu só corrigir isso daqui para ficar mais facinho visualizar. Vamos corrigir isso daqui. Vamos colocar aqui. Beleza, aqui é a fórmula embaixo e a média é essa daqui, para calcular a média. Vamos lá. Calcule a média. Média aritmétrica. Pronto, agora ficou bom. Vamos continuar aqui. Bem, dado que a gente tem os valores 5, 7, 8 e 10, aqui ele já está de forma ordenada, mas ele pode vir de forma aleatória, tá? Então, não, aqui não interfere você deixar ele dessa forma aqui ou de forma organizada. Lembre-se que esse aqui é a média, tá? O que a gente vai fazer? Aquele mesmo jeito que a gente faz para calcular a nota quando a gente quer saber, né? São um, dois, três, quatro números que a gente tem aqui, correto? Então, nós temos esse conjunto com quatro números aqui, tá? A gente vai pegar todos eles e vai somar e depois vai dividir por 4. Se a gente somar todos esses números aqui, eu coloquei aqui de forma direta, né? Mas eu poderia ter colocado de forma simples para vocês aqui. 5, se a gente somar 5 mais 7 mais 8 mais 10, nós teremos um total, então, de 30. Eu estou dizendo com o mouse, então está horrível. Nem coloquei minha mesa digitalizadora aqui para facilitar, né? Só que lembre-se que é a soma dos valores dividido pelo número de valor, né? A quantidade de valores que tem. Então a gente tem um, 2, 3, 4. Logo vai ser 30 dividido por quatro números. Então o resultado final é 7,5, 7,5. Bom, deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Bem, a interpretação da média, como eu falei, é influenciada por valores altos e baixos, que seria, por exemplo, aqui, se nós tivéssemos aqui outro 10, influenciaria nesse valor. Porque daí, ao invés da soma dar 30, então a nossa soma daria 35 no final, né? Então isso influenciaria no resultado final. E por isso que é importante analisar o conjunto em si para tirar as conclusões, tá? No conceito de moda, nós temos que a moda é o valor que mais se repete num conjunto de dados. Lembra que a gente teve. Observe aqui que a gente teve todos os. Eu estou com a gente teve aqui, hoje terrível. Que nós tivemos todos os valores sem repetição, né? Então, no caso da moda agora, o que que a gente vai ter? A moda é o valor que mais se repete no conjunto. Ela pode ser unimodal, que é uma moda, bimodal, que é duas modas, ou amodal. O que que seria amodal? Ela não tem uma moda. Observa aqui, por exemplo, que nós não temos uma moda aqui, não tem um número específico que vai ficar se repetindo aqui várias e várias vezes, né? Observe que cada número é um número diferente, né?
Então, a gente tem que verificar isso daí, se ela é unimodal, multimodal, tá? Aqui eu coloquei só unimodal, que é uma, bimodal, e também pode ser trimodal, multimodal, que é várias modas, né? Tem vários números que vão se repetir, por exemplo, duas vezes o número 2, duas vezes o número 3, duas vezes o número 4, duas vezes o número 5 e por aí vai. Observe aqui nesse exemplo que eu dou aqui, que nos dados 3, 5, 7, 5, 10, 5 e 8. Mais uma vez, observe que a moda não influencia em você colocar de forma crescente, do menor para o maior, tá? Ela é de forma aleatória. Por que que você colocaria do maior para o menor? Porque facilitaria a tua visualização. Então, se a gente tivesse colocado aqui, ao invés de colocarmos é, 3, 5, 7, 5, a gente tivesse colocado 3, aí depois, opa, coloquei o que apaga. A gente tivesse colocado 3, aí depois colocado 5 de novo, aí colocado outro 5, aí colocado outro 5, aí colocado 8, né? Perdão, colocado 7, ainda tem um 7 aqui, ó. Tá pulando, tá vendo? Já pulei número. Se a gente tivesse colocado o 7 daí, aí depois a gente colocaria o 8, aí depois no final a gente colocaria o 10. Observe que isso deu muito trabalho para a gente verificar a mesma coisa que a gente viu aqui, ó. 5 se repetiu uma, se repetiu duas, se repetiu três vezes o 5. Aqui do mesmo jeito, só ficou mais fácil da gente visualizar, né? Então vai do seu gosto. Se você está com tempo de ficar visualizando, escrevendo de forma crescente, show. Eu particularmente não gosto de escrever assim. Então, observe que o número 5 ele ocorre três vezes aqui, ó. Ele é o único que ocorre três vezes. Poderia ter outros números que ocorressem três vezes também? Sim. Lembre-se, a moda é o número que mais se repete. Não vai ter, porque às vezes tivesse aqui, se aqui a gente tivesse outro 8, não serviria de nada pra gente, até porque o 8 só se repetiria duas vezes, não? E a moda é o que mais se repete, né? Então, qual mais se repete? O número 5. Logo, a nossa moda é número 5, ocorre três vezes. Então é unimodal, lembra? Só tem uma moda. Ela só tem um número que se repete várias vezes. Para dar continuidade aqui, é, a, a gente está estudando epidemiologia, né? Então, mas isso daqui vai ser útil para dados categóricos, ou seja, para identificar a tendência de um conjunto. É, Pode ou não haver várias modas, como eu já havia dito, né? Mas isso é para identificar, por exemplo, voltando à epidemiologia, a gente teria como um exemplo disso o- a idade de pessoas que se repetem, né? Tipo, pessoas, a gente pegou várias pessoas para fazer uma entrevista e nessa entrevista várias idades se repetiram. Então a gente tem uma moda de repetição, né? A nossa interpretação da moda. Passando para mediana, mediana é o valor central, tá? Então vamos dizer que nós temos 15 valores aqui. O 15 é muito, mas eu vou colocar aqui um, 2, 3, 4, 5. Qual que é o nosso valor central? Tem 2 para cá, tem 2 para cá. Sobrou esse valor central, correto? Então esse daqui vai ser o nosso valor central. Se tivesse no caso aqui agora, eu vou mostrar mais para frente, tá? Se tivesse, a gente teve 5, né? Mas supondo agora que a gente tivesse seis valores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis valores. E agora, aqui é a nossa moda, porque se eu colocar três para cá e três para cá, que é a nossa mediana, perdão, tá? Se eu colocar três para cada lado, não sobrou nada aqui no meio, né? Então, lascou o pau da rabiola. Mas vamos verificar aqui que tem uma exemplificação disso daqui para ficar mais fácil. Bom, a mediana é o valor central, como já tinha dito para vocês, é um conjunto de números ordenados. Aqui vale ressaltar, a mediana você precisa colocá-la de ordem crescente, tá bom? Se os números estão aleatórios, você vai organizá-los agora de ordem crescente para descobrir quem é a nossa mediana. Se o valor for ímpar, se o valor for ímpar, observa bem aqui, ó, se o valor for ímpar, ou seja, eu tenho cinco valores. Um, dois, três, quatro, cinco valores. Se for ímpar, isso é a quantidade de valor. O valor é o número central. A nossa mediana é o número central, ó. Só tem ele de central aqui. Agora, se for par, a quantidade de números, os nossos números aqui, tá? Não é porque é dois é par, não. Se for, tem 10 números. 10 números é uma quantidade de números par. Se tivesse oito números par.
E então, nesse caso, a mediana é a média, volta lá atrás, a média dos dois centrais, tá? A gente vai ver isso mais para frente aqui. Eu coloquei um exemplozinho aqui para ficar fácil o entendimento dela. É, bom, aqui eu trouxe os exemplos, tá? Nesse caso aqui, eu já deixei os valores ordenados. Observe aqui, então, que nós temos os valores 3, 5, 7, 8 e 10. Está ordenado já. Só que observe aqui, temos um, dois, três, quatro, cinco números. Logo, lembre-se, né? Se nós temos uma quantidade de números ímpares, nós então teremos a nossa média, nossa mediana aqui já sendo o número central dela, tá? Quem que é o número central? Eu tenho duas para esse lado e duas para esse outro lado. Logo, o número central nosso, né? O valor do meio aqui é quem? O nosso número 7. Logo, a mediana deste conjunto é o número 7. Porém, observe aqui, tem números sortidos aqui de formas aleatórias: 3, 5, 7, 5, 8, 9, 4, 2. Vamos contar, vamos organizá-los primeiro, né? Então a gente organiza para um, 2, o menor número, depois 3, 4, 5, o 7 está aqui, o 8 está aqui e o 9 está aqui de novo. Tem um número aqui que não está se repetindo, eu acho que eu coloquei errado. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Menor dos problemas. Foque no de baixo aqui, que é a quantidade que a gente precisa. Faltou um 9 aqui em cima, ó. Mas tudo bem. Observe então que a gente tem um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Lembre-se, 8 é um número par, a quantidade de números pares nesse conjunto. O que que a gente vai fazer então agora? Nós vamos ter que selecionar os dois números centrais, porque se é um par, é os dois centrais, né? E somá-los e dividir por dois, porque são dois números, né? Vai tirar a média dos dois. Logo, se a gente tem para cá três números, para cá nós também teríamos três números. Portanto, nós vamos pegar quem aqui? O 5 e o 7. Lembra como faz moda? Nós temos dois números, 5, ou perdão, como faz média aritmétrica? Nós temos o 5 mais o 7. 5 e o 7, né? Não vamos nem colocar 5 mais 7, vamos colocar 5 e 7 aqui. 5 e 7. O que que nós vamos fazer aqui? Nós temos dois números no conjunto, certo? Nós vamos somá-los. 5 mais 7. Lembra o nosso conceito de moda? E dividir pela quantidade de números desse conjunto. Quantos números nós temos aqui? Dois números. 5 mais 7 dividido por 2. 5 mais 7 é um total de 12, né? Corrija-me se eu estiver errado. Isso aqui é um 12. Dividido por 2. Logo, a nossa mediana aqui vai ser o número 6, tá? Mas observem que nós não temos 6 aqui, não temos 6 no nosso conjunto. Mas a nossa mediana é o número 6, tá bom? Então, isso para exemplificar de uma forma mais simples, como funciona o média, moda e mediana. Espero que tenha ficado bem entendível. Tentei falar o mais rápido possível e ser bem prático possível para que seja bem entendível o que eu quero dizer com média, moda e mediana, tá bom? E para finalizar a nossa interpretação, como eu sempre trouxe nos outros aqui, deixa eu apagar isso aqui para não ficar feio ali. A nossa interpretação, então, para finalizar, a mediana não sofre influência dos números extremos. Lembra que a média sofria essa influência? A média, se um primeiro número, que era entre o número mais baixo e o número mais alto, ela ia sofrer uma influência aí, né? E nesse caso, a mediana não sofre essa influência. Por isso que ela é uma medida mais confiável em relação ao centro de distribuição de forma assimétrica. O que seria de forma assimétrica? Lembre-se que forma que é assimétrica porque temos três para cá, é, teremos três números para cá, né? Três números para cá e três números para cá. E se nós pegarmos a nossa média, a nossa mediana estaria bem aqui, né? Bem no meio, assim, ó. Dividiria o nosso conjunto exatamente em quatro para cá e quatro para cá. Tá bom? Então, esse é o conceito de média, moda e mediana. Lembre-se que a única que exige que você coloque em forma é, crescente os números do menor ao maior é a mediana, tá bom? Média e moda não necessita disso. Certinho? Obrigado.